Bom dia, meus amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você neste dia. Eu estou aqui para compartilhar uma pequena reflexão da Palavra de Deus, né? Eu quero tratar com você neste dia sobre um assunto que está presente quase que em todas as pessoas, que é a dúvida. Essa dúvida também pode ser traduzida como incredulidade, né? E em Hebreus capítulo 11, versículo 6, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero, para refletir com você, ler o texto que se encontra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11, né? Que diz assim: pela fé, Abraão, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa, né? Então Abraão, ele é o nosso pai na fé, e ele consta no livro de Hebreus como um dos heróis da fé, né? Porque ele recebeu a promessa e mesmo em situação avançada, ele creu que Deus, ele era poderoso para fazer muito mais além daquilo que ele podia, né? E pensava, porque Deus é que operou o milagre na vida de Abraão, né? E como nós vamos falar sobre a dúvida, essa dúvida ela está presente em todos os setores da humanidade, né? E até no seio da igreja, nós que professamos, que cremos em Deus, muitas das vezes nós duvidamos do seu poder, né? Muitas das vezes nós cremos, nós professamos da boca para fora, mas quando passamos por uma situação difícil, nós não cremos realmente que Deus pode reverter aquela situação, né? Então, meus irmãos, nós que cremos em Deus, nós precisamos crer que Deus, ele é poderoso para realizar o impossível, né? Nós cantamos Deus do impossível, né? O Deus que continua o mesmo, que abriu o mar vermelho, que curou o cego, o paralítico, que fez milagres e continua fazendo milagre entre nós, né? A Bíblia diz que Deus, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, diante de uma situação que aos olhos humanos parece difícil, nós precisamos continuar crendo que Deus, ele pode realizar um milagre. E essa reflexão que nós vamos estar fazendo do manancial, ela foi ministrada pelo pastor Paulo Moura. E aqui ele relata que o Senhor apareceu a Abraão e lhe fez uma promessa. Ele e a sua mulher seriam pais de um menino, né? Então Deus prometeu. E se Deus prometeu, ele é poderoso para fazer. Amém? Do ponto de vista humano, seria realmente um absurdo um casal tão idoso engravidar, né? Porque iria contra a natureza, né? Então aquela situação de Abraão e Sara, aos olhos humanos era algo assim impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Mas o Senhor foi aos poucos removendo toda a dúvida. E algum tempo depois nasce Isaac, o filho da promessa, trazendo de volta àquela família o sorriso e a alegria que ele havia perdido, né? Então Abraão, logo no início, ele tinha lá suas dúvidas também. Mas Deus foi trabalhando na mente e no coração de Abraão e de Sara
para que a promessa de Deus se cumprisse nas suas vidas. Então, meus irmãos, é assim que também precisa acontecer conosco. Deus precisa trabalhar na nossa mente e no nosso coração para remover toda a incredulidade, toda a dúvida, porque a incredulidade, a dúvida, ela nos impede de nós vermos as maravilhas de Deus, né? Como diz a própria palavra, se crermos, nós vamos ver a glória de Deus. Mas se nós não crermos, nós não vamos ver Deus operar. Mas Deus continua operando, independente da nossa fé ou não. Mas nós é que não vamos ver Deus operar. Mas Deus está sempre operando maravilhas. Assim como Sara duvidou, muitos de nós fazemos o mesmo. Diante das circunstâncias contrárias, incertezas e alguns impossíveis, alimentamos um vazio na alma e uma incontida descrença, né? Então, quando vêm as circunstâncias adversas, nós que da boca para fora falamos que cremos, muitas das vezes nós duvidamos, porque deixamos que a incredulidade, a dúvida, ela penetre no nosso coração. Né? Como aconteceu com Sara, né? Que diante da promessa de Deus, ela duvidou. Né? E quantos têm duvidado da promessa de Deus na sua vida? Né? Planejam a carreira acadêmica, muitos planejam a carreira acadêmica e profissional, mas duvidam. Sonham com o casamento e filhos, mas duvidam. Esperam pela conversão de seus familiares e pela família restaurada, mas duvidam. Oram para que os filhos abandonem a rebeldia e as más companhias, mas duvidam. E chegam a achar graça no fato de que os impossíveis possam acontecer, né? E outras situações que acontecem na nossa vida, né? Às vezes uma situação de enfermidade, uma situação em que o médico ele já bateu o martelo, ó, não tem mais jeito, e a gente duvida que Deus pode operar e reverter aquela situação, né? A gente está vivendo uma situação dessa, mas nós precisamos continuar crendo em Deus, porque no momento em que nós deixamos de crer em Deus, diante daquele impossível, a gente deixa de orar. Mas enquanto nós cremos que Deus pode fazer o impossível, nós continuamos orando e clamando e crendo que Deus pode reverter qualquer situação. Amém? Então, não pare de clamar, né? Tanto pela sua família, por aqueles que estão passando por um momento difícil, porque Deus, Ele pode reverter qualquer situação. Há promessas de Deus na sua vida que não foram cumpridas? Há projetos que você ainda não realizou? Por acaso o tempo está passando e a bênção que você tanto esperava tarda para acontecer? São tantos pontos de interrogação, né, que a gente tem, né, porque às vezes nós duvidamos que as coisas possam acontecer, né? Quando Deus chamou Abraão, ele falou assim: sai da sua terra, da sua parentela, para a terra que eu te mostrarei, né? A coisa não foi imediata, mas aquela promessa que Deus fez a Abraão, ele cumpriu. Levou algum tempo, sim, mas Deus cumpriu a promessa. E no decorrer desse tempo, para que a promessa fosse cumprida, Deus foi trabalhando na vida de Abraão e Deus foi aperfeiçoando a sua fé. Amém? Então, né, Deus tem uma promessa para a sua vida, continue crendo. Está demorando, é porque Deus tem um propósito, porque Deus está trabalhando na sua vida para que quando essa promessa ela se cumpra, né, você possa realmente dizer: foi Deus que operou, não foi pela minha força, não foi pela minha capacidade,
mas porque Deus operou e por isso se cumpriu. Né? Assim como Deus já cumpriu várias promessas na minha vida. Né? Como Deus, tenho certeza que Deus já cumpriu promessas na sua vida e Deus tem muito mais para cumprir na sua vida, para que você possa dar glória a Ele. Né? Por acaso o tempo está passando e a bênção que você tanto espera tarda para acontecer? Em vez de murmurar, corra em direção a Deus e ore com fervor. Fortaleça nele a sua fé e não duvide do que Deus é capaz de fazer. Ele é o Deus do impossível. Né? Não deixe que a dúvida, a incredulidade tome conta do seu coração. Né? Que você possa tirar toda essa dúvida para que a sua fé cada dia mais floresça. É como se fosse um jardim, né? Em que cresce ali as ervas daninhas, que tem que ser limpada para que aquele jardim possa estar cada dia mais bonito, mais viçoso, né? Assim é a nossa vida espiritual. Essas ervas daninhas, que são as dúvidas, que são a incredulidade, ela possa ser tirada para que essa fé possa florescer e possa glorificar a Deus. Lembre-se de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? Então Deus tem promessas para a nossa vida. E essas promessas, elas estão reveladas na sua palavra. Então Deus é fiel para cumprir. Deus tem o melhor para nós, ainda que nós não entendamos no momento, né? Assim como aconteceu na vida do povo de Israel, que foi levado para o cativeiro, né? Foi levada por causa da sua desobediência, da sua incredulidade, da sua idolatria, mas ali no cativeiro Deus, Ele fez a obra em Israel, na vida de Israel. Assim, Deus também tem uma obra para a nossa vida. E aí Deus lá, em Jeremias 29, versículo 11, diz: eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Então o povo foi para o cativeiro e ali foi trabalhado por Deus e voltou totalmente diferente, né? Assim também é na nossa vida. Às vezes nós passamos por tribulações, por momentos difíceis, mas é nesses momentos que nós nos apegamos mais em Deus, buscamos mais a Deus e ficamos melhor, né? Crescemos na fé. Às vezes, quando as coisas estão muito bem, a gente se esquece de Deus. E é aí que nós morremos, porque nos afastamos da presença dele. Então Deus permite muitas das vezes que nós venhamos a passar por momentos difíceis para que a nossa fé venha estar sendo colocada nele e não em nós mesmos. Que Deus te abençoe, né? Que Deus abençoe a sua família e que neste ano de 2022 nós possamos ter a nossa fé perfeita em Deus, né? E que não brote no nosso coração um sentimento de dúvida, um sentimento de incredulidade, né? Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Eu quero orar aqui pela vida da irmã Teresa, que está passando por um momento difícil, mas como nós falamos, Deus, Ele pode operar maravilha. Então eu quero orar também pela sua vida. Não sei como se você se encontra nesse momento, mas coloque a sua fé em ação, coloque a sua fé em Deus, busque a Deus, né? Busque a Deus, e Ele vai estar clareando os seus caminhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua presença, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha estar abençoando a nossa fé, fortalecendo, abençoa a Tua igreja, Senhor,
levanta os que estão caídos, aqueles que perderam a fé, Senhor, que o Senhor restaure, que eles possam, Deus, ter a alegria da tua salvação e ter a alegria de estar indo à sua casa para adorar e glorificar o teu santo nome. Ó Deus, o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor é o Deus que opera maravilha. E eu quero nesta hora colocar a vida da irmã Teresa nas tuas mãos. Ela pertence a ti. Ó Deus, ela é a tua serva. Ó Deus, ela está numa situação que aos olhos humanos é impossível, é difícil. Mas, Senhor, para ti nada é impossível. E nós queremos colocar a vida dela nas tuas mãos. Ó Deus, assim como o Senhor operou maravilha na vida de Abraão, ó Deus, assim como o Senhor abriu o mar vermelho, assim como o Senhor, ó Deus, abriu os olhos de cego, fez o paralítico andar, ó Deus, o Senhor continua operando, porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ó Deus, nós queremos te pedir pela vida da irmã Teresa, que o Senhor visite ela nesta hora, que o Senhor venha estar restaurando a sua saúde, Senhor, para a glória do teu santo nome. Esse é o desejo do nosso coração. Ó Deus, e nós, pela fé, nós colocamos ela nas tuas mãos agora, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal. Usa ali os médicos, os remédios, todo equipamento, Senhor, para que ela possa ser restaurada para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Abençoa ela, todos os seus familiares. Ó Deus, e também colocamos outras pessoas que se encontram na mesma situação. Ó Deus, como foi colocado ali no zap, ó Deus, daquela senhora também que está com Covid, que vai ser entubada. Não lembro o meu nome, mas o Senhor sabe. Entra com a tua providência. Ó Deus, muito obrigado. Continue conosco, perdoa o nosso pecado. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe.